Boa noite a todos, que Jesus, dentro da sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos sustente, nos auxilie, abrindo a nossa mente e o coração para o entendimento. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Nós estamos aqui numa reunião às quartas-feiras, às 20h30, aonde que nós fazemos a leitura do Evangelho e também do Livro dos Espíritos, sequencial. Então, nós estamos no capítulo 24, no item 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a candeia debaixo do alqueire. Aí, neste item 17, Kardec coloca assim o título: Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E ele busca, então, para nós, uma passagem de Lucas, no capítulo 6, no versículo 22 e 23. Busca também outra passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39. João, capítulo 12, versículo 25 e 26. E a seguir, no item 19, ele faz uma reflexão dentro do seu entendimento sobre essas passagens. Então, vamos lá. Você lê para nós, Cláudia, fazendo favor? Boa noite. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos estará reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Dessa passagem, qual uma parte assim que você gostaria de realçar dentro? Uma palavra, uma frase? Aqui ele dá um consolo que a gente vai encontrar o caminho, né, do céu, né? Vai encontrar paz no céu. Tipo assim, porque a gente vai sofrer, né? Pode sofrer muito, passar por muitas turbulações nessa vida, mas que isso vai ser tranquilo, porque no final a gente vai encontrar com Jesus. E nós temos que agradecer que hoje é bem menos os ataques, né? Nós somos privilegiados. Porque até bem pouco tempo, se você falasse que era evangélico, não precisava ser espírita, não. Era um jogado pedra. Imagina falar que era espírita, então. Quando nós mudamos para Minas, nós vimos a diferença que tinha. Porque em São Paulo ainda era muito complicado se falar que era espírita, muito complicado. E quando nós chegamos em Minas, era uma coisa mais simples, mas, sabe, não tinha aquele peso. Diferença, né? Hoje não, hoje São Paulo já, a grande maioria das pessoas que a gente conversa, mesmo que professem outra fé, não tem problema nenhum. Mas somos privilegiados. Obrigada. O que me chamou a atenção aqui, quando ele coloca assim, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então, nos trazendo um entendimento, porque os profetas eram considerados como seres especiais, né? Que eram considerados como homens de Deus, os escolhidos.
Era eles que orientavam, que traziam boas novas, era aquelas pessoas que estavam vinculadas ao bem comum, né? Então, quando ele coloca aqui, porque era assim que tratava, a gente vai ver também várias passagens do Evangelho, sempre Jesus nos alertando a respeito do tratamento que recebe aquele que busca o bem, aquele que quer fazer diferente. Nós vamos ver isso em várias passagens, ele falando, se faz assim com esse, imagine só o que fará com os outros, com você. É aqui a mesma coisa. Os profetas eram considerados sagrados. E o que faziam? Então, mostrando para nós também, no meu entendimento, né, no meu pensamento, aprendi com a Denise, que fazer esse caminho de ser pessoa melhor, vencer as nossas resistências, é algo que vai, de certa forma, nos trazer algum sofrimento, porque nós vamos ter que abandonar certos costumes, certos vícios, porque é assim que nós nos libertamos da matéria. Então, nos alertando a questão do crescimento, ele traz dor, ou às vezes pela falta de entendimento do outro, ou até nós pela nosso apego ainda, né? E a vida nos convidando à mudança. Mais alguma coisa? Não, né? Você lê o 18 aí para nós, Rosana? Liga o som, fazendo favor. Empolguei. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? São Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. São Lucas, capítulo 9, versículo 23, 24 a 25. São Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. São João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Interessante. Normalmente a gente vê que um dos apóstolos é que fez referência a uma das falas de Jesus. E esse São Lucas, São Mateus, São João, São Marcos, todos falaram a mesma coisa. Que se nós seguirmos a Jesus, vai ser muito mais fácil. Vai ser mais fácil, mas vai ser uma responsabilidade. Porque, como a gente fala, né? Todo mundo quer ser Jesus, mas ninguém quer carregar a cruz. E aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. Simplesmente, eu posso, eu sou, eu quero, eu faço. Se esquecendo que nós temos uma base que nos dá sustentação, que é o próprio Jesus e os seus discípulos, os seus profetas, os seus apóstolos que já fizeram a abertura desse caminho e nos auxiliando. Obrigada, Rosana. Cláudia, quer falar alguma coisa?
É, é, é muito, muito, muito interessante, porque é a questão da gente, como se diz aqui, ó, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Igual no caso. Vamos tentar tirar aqui um pouquinho o espírito da letra. Quiser vir, ir. Se alguém quiser ir com Jesus, nós todos queremos. Igual a Rosana diz, nós todos queremos. Agora, o renunciar a si mesmo. Né? O renunciar a si mesmo, igual bem disse a Rosana, é a gente começar a refletir. Eu quero, mas eu posso? É conveniente? Vai acrescentar? Vai edificar? Porque, na verdade, a gente quer tudo. A gente quer tudo. Mas uma força maior nos orienta que nós podemos tudo, mas nem tudo edifica. E é esse controle, né? Essa questão do renunciar a si. No meu pensamento, é nós fazermos essa reflexão. Se o meu desejo, ele é conveniente que ele seja atendido. Se ele não vai gerar consequências para o outro, não vai criar desarmonia para mim mesmo, né? E aquele que se perder por amor a mim e o do Evangelho salvará. A questão do amor, eu busquei mais o entendimento de que o amor é a caridade em ação, né? O amor é o que move a vida. Então, por amor à vida, por amor ao Evangelho, a gente ver a vida com todas as formas, de tudo que existe na natureza, de tudo que compõe as plantas, animais, esse entendimento grande da vida. O Evangelho, a gente sabe que é a boa nova, é o roteiro de vida seguro, é o nosso comportamento, o nosso relacionamento com a gente, com o próximo, com a sociedade, com a comunidade, nosso trabalho. Porque se a gente conseguir realizar esse feito, com certeza nós vamos ser pessoas melhores. Com certeza seremos pessoas melhores. E quando finaliza aqui, de que serviria o homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? É a questão de qual objetivo que a gente está realizando as coisas. A nossa contribuição para o bem comum ou só para o meu interesse? Porque se eu estiver fechada no meu interesse pessoal, com certeza as coisas não sairão bem para mim nem para o coletivo, porque não tem a energia do amor ali conduzido. Não quer dizer que a gente não possa usufruir das coisas, mas é essa questão de sermos justos com aquilo que nós realizamos. É bom para mim, então deixa eu dividir com o outro. Se posso contribuir para a vida de todos, por que não? Igual no caso, aqui aconteceu um incêndio na mata, já estão dizendo que foi criminoso. Então, por que que uma pessoa coloca fogo numa mata? Ele não pensou nem nele mesmo, porque afeta todo o coletivo, fora as plantas, os animais, poluição de nós mesmos, a dificuldade de respirar.
talvez um desejo só de ver como é que fica. Não refletiu que pode gerar uma consequência de dor e de sofrimento para nós. Então, quando eu destruo, vandalismo em espaço público, eu não penso no coletivo, eu estou pensando no meu desejo de fazer aquilo, porque de certa forma também eu não vou estar usando, é algo que poderia me beneficiar. Então, é coisas que às vezes a gente não entende, essa ignorância que paira sobre nós como humanidade, de atender um desejo, prejudicando o outro e prejudicando a nós mesmos. Então, o que é ganhar o mundo? Nós vamos ver várias passagens também, Jesus falando isso, né? Que a paz dele não era a paz igual o mundo dá. Que o reino dele não era deste mundo. Então, mostrando para nós essa dualidade da vida. Mostrando para nós essa questão dessa responsabilidade que nós temos com os dois planos de vida, tanto a vida material como a vida espiritual, né? Assim eu entendi. Agora, no item 19, nós vamos buscar aqui agora o pensamento de Kardec. Nós fizemos as nossas reflexões, aí vamos ver agora o que Kardec nos orienta a respeito desta passagem. E Kardec diz assim: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então, olha só para a gente ver esse pensamento aqui de Kardec, porque quando um faz mal a mim, na verdade ele está me beneficiando. Esse entendimento, às vezes, é difícil para a gente entender, porque ainda a gente está preso em nós, preso nos nossos conceitos. Por isso que ele fala aqui, ó, de abandonar, de se perder, né? É a gente se ver como um espírito imortal. Então, depois acrescenta, continua Kardec, tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Então, aqui é uma forma de estar realçando, fortalecendo a nossa fé no futuro, a fé na esperança e nas promessas do Cristo. Por quê? A gente prevalecer sendo fiel à nossa consciência, aquilo que a gente acredita, é um desafio muito grande. Porque a circunstância da vida, a circunstância do mundo, ele vai nos seduzir e vai nos querer conduzir pelo caminho mais fácil. E geralmente a gente cai. E a doutrina espírita já nos mostra a oportunidade de estar levantando e se recomeçando. Por quê? A influência da matéria é muito grande ainda sobre nós, porque nós ainda estamos em construção. Então, a matéria, ela vai influenciar,
os nossos instintos irão prevalecer, mas nós temos que ser forte e buscar a fé no futuro, a confiança em Deus, para a gente superar essa briga interna que tem dentro de nós. Porque, na verdade, nós não estamos brigando com o mundo, nós estamos brigando com a gente mesmo. E é pouco esforço que a gente tem que fazer, que no sentido é mudar o nosso entendimento pelas coisas. E a gente sabe o tanto que é difícil mudar uma ideia, mudar um conceito nosso. Romper com uma crença nossa é muito difícil, né? E são coisas simples. Ter essa clareza é muito complicado, até mesmo a gente aceitar, que na verdade o nosso maior desafio é o nosso entendimento, é como a gente tem um olhar sobre a vida, sobre o próximo e sobre nós mesmos. Então, abandonar nossa vida é a gente mudar este olhar, ter um olhar mais espiritualizado a respeito das coisas e tomar consciência da vida material e da vida espiritual. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Então, hoje nós estamos chegando aqui no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, aonde que Kardec vai trazer sobre a encarnação dos espíritos. Onde que Kardec vai trazer para nós sobre o objetivo da encarnação, vai falar sobre a alma e vai falar sobre o materialismo. Eu gosto muito dessa questão 132, porque ela é muito clara para nós, no sentido de nós entendermos a questão da gente estar na Terra, a questão da gente estar aqui nesse, alguns falam, vale de lágrimas, né? E Kardec, ele fica, né? Já que a vida espiritual é a verdadeira, ela pré-existe. Então, por que a gente tem que habitar um corpo? Por que a gente tem que estar aqui na Terra? E aí, essa pergunta, se a gente for, sim, meditar sobre ela, ela vai nos dar uma fortaleza muito grande. Por quê? Porque vai nos dar um entendimento de que existe algo além. Mesmo que a gente não consiga entender ainda essa questão de que somos espíritos, através dessa resposta, nos dá um consolo, nos dá um alento para a gente poder continuar acreditando na vida, né? Então, o Espírito, a fala do Espírito da Verdade responde assim: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Certo. Para uns é expiação, para outros, missão. A expiação, lá no livro Céu e Inferno, Kardec vai trabalhar o pensamento e nos trazendo o entendimento de que expiação é tudo aquilo que nos é imposto. É tudo aquilo que nós não temos liberdade de escolha. Então, nascer é uma expiação. Habitar este corpo é uma expiação. E muitas outras coisas que não tem como a gente mudar. Tudo que não tem como a gente mudar, que nós não temos controle, é uma expiação. É nesse aspecto
que nós temos que entender a questão da expiação. Não é que é um sofrimento. É um sofrimento porque, ao mesmo tempo, porque nós não temos liberdade de escolha. Então, expiação é todas as experiências, tudo aquilo aonde nós não temos liberdade de escolher. A missão, já vamos buscar no entendimento de contribuição, de realização de algo. É a contribuição nossa para o coletivo. Isso a gente vai ver, olha só, a forma que a gente vê as coisas e que a gente sente que vai ser expiação ou vai ser missão. Se eu consigo compreender que eu habitar esse corpo, essa experiência minha na matéria, é algo que eu tenho certeza que vai me fazer crescer como espírito imortal, isso aí, para mim, vai ser como uma missão. Agora, se eu sou revoltado, não aceito, brigo com a vida, fico murmurando de estar aqui na Terra, de estar habitando esse corpo, aí já é uma expiação. Porque, além de eu não ter o direito de escolha de estar na Terra ou não, eu estou fazendo mais difícil as coisas. Então, é dobrado o peso pela minha rebeldia, pela minha não aceitação. Então, a coisa que é imposta, que eu não compreendo, ela fica mais pesada, porque ela desenvolve em nós o sentimento de rebeldia. E a rebeldia vai para o desespero, o desespero nos afasta das coisas boas, aí cada vez mais fica mais difícil da gente virar a chave e voltar para um lugar melhor, né? Então, olha só, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é expiação. Nisso é que está a expiação. Então, adoecer, ter que dormir, ter que se alimentar, ter que cuidar do corpo, ter que trabalhar, ter que se sustentar. Isso tudo é expiação. Tudo que envolve a nossa vida aqui, ter que nos relacionar, porque a gente não consegue viver sozinho, nós precisamos uns dos outros. Isso tudo é expiação. Tudo que envolve a vida material, de certa forma, é uma expiação, né? Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, quando fala a questão de suportar, é porque é algo que não é fácil, é algo que exige da gente, exige esforço para a gente realizar. Então, nós vamos entender que qualquer coisa que nós façamos aqui na Terra, vai existir um esforço da nossa parte, né? Para executá-la é que cada mundo toma o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial neste mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, com a admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário nessa vida, na natureza. Então, olha só, nós vamos ver que, dentro desse ponto de vista, tudo tem um objetivo comum, né? Então, olha só,
nós vamos ver aqui que Kardec, na 133, ele vai voltar de novo com uma questão, que é a questão do bem e do mal. Aqui atrás, quando antes de falar dos demônios, ele não trouxe essa questão da origem do bem, quem é que escolhe, e aquela coisa toda, vocês estão lembrados? E ele vai repetir a questão, mais ou menos assim. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Porque a gente, às vezes, assim, a gente acha que a gente reencarna para pagar. E essa questão 133, ela tira isso aí. Né? Ela faz a gente pensar algo diferente. Que a gente não, como se diz, se eu sou bom, eu preciso também, desde o início eu sou bom, eu preciso encarnar. Porque a doutrina não fala que nós somos criados simples e ignorantes. Né? E aí, olha só. A resposta que eles dão é uma resposta que fica assim, meio no ar. No meu entendimento. Mas aí Kardec faz a outra pergunta, que eles falam aqui, ó. Olha só, como que vai derrubar uma crença nossa de que nós reencarnamos para poder pagar as coisas. E não é. Olha aqui. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, quem é bom, quem é mau, estão todos inseridos nessa luta. Todos estão inseridos nas dificuldades, nas tribulações. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos e, consequentemente, sem mérito. Aqui a gente já vai entender o seguinte: nós estamos na Terra, nós temos as lutas e as tribulações da vida corporal. Mas como que eu vou vivenciar a minha existência é que vai me ajudar ou a caminhar feliz ou caminhar murmurando, chorando, reclamando. Porque todos nós temos que vivenciar essas experiências. É a forma que a gente vive as experiências é que vai fazer a diferença. Se vai ser missão ou se vai ser expiação, dentro do conceito de bom e mal, né? Não, eu só estou pensando aqui que é o seguinte, quando a gente olha para trás e viu um pouquinho que a gente já melhorou em relação, né, que a gente já fez, isso é gratificante. E nessas tribulações, você tem um controle emocional, né, de silenciar, de não entrar naquela energia ruim, isso também é muito bom. E quando você está sintonizado, né, com o nosso Cristo, a gente consegue isso. A gente arruma meios de lidar com as tribulações de forma que não deixa que a energia, né, daquele que está te provocando te faça mal. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. O que me fechou aqui muito na minha mente é a questão de que, sendo bom ou sendo mal, Kardec vai perguntar aqui na frente. As tribulações e as lutas fazem parte da existência corporal. Eu vou escolher aonde que eu quero estar. Que é a questão
da minha faixa de sintonia, da minha busca interior, porque a gente pode aprender de várias formas. Nós não precisamos vivenciar a experiência para aprender. Com o exemplo do outro, a gente pode, opa, isso aí não dá certo, não vou tentar. Só que a gente faz diferente, não dá certo para o outro se a gente pensa que para nós não dá certo. E não dá. O que não dá certo para um, não vai dar certo para ninguém. Né? Então, olha só, aí Kardec pergunta, já que o negócio é, tipo assim, eu sendo, todo jeito eu tô na festa, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Então, para que eu vou ser bom, se não vai me tirar dessa luta, se não vai me tirar da experiência da vida corporal? Olha só a resposta. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Entendeu? Então, na verdade, quem são os causadores dos nossos sofrimentos? Nós mesmo, ainda preso às nossas imperfeições. E como que a gente vence as nossas imperfeições? Primeira coisa é aceitando que nós possuímos. Que você só pode melhorar aquilo que você aceita que tem. Né? É a questão da gente aceitar que nós somos luz e sombra. Nós temos lado bom e lado ruim. Menos bom, né? Lado bom e menos bom. Então, a primeira coisa é a gente aceitar essa dualidade que existe dentro de nós. E uma vez que existe essa dualidade, essa imperfeição ainda, eu vou estar sujeito a sentir aquilo da minha forma. Então, não é o outro que me faz sofrer. Quem me faz sofrer sou eu. Pela minha falta de capacidade de aceitar aquilo que eu tenho de imperfeito. Então, aí a gente vai ver a questão da projeção, de eu me projetar no outro, a questão de eu fazer a transferência, de brigar para o outro, mas na verdade eu estou brigando comigo mesmo. Porque o outro, ele é um universo e eu sou outro. Então, não é o outro que me faz mal. É eu que permito que a imperfeição dele chegue até mim, ativando em mim a minha imperfeição. Gostou? Não, eu descobri que o problema do outro é do outro. Foi a melhor salvação da minha vida. Nossa Senhora, eu entrei para a doutrina para descobrir que o problema do outro é do outro. Isso, minha filha, salvou minha vida. Mas só que, se o problema do outro está me afetando, é porque em mim existe algo semelhante ao do outro e que eu não quero ver. E eu não sabia controlar, agora eu sei controlar. Então, aí na hora que o outro está lá falando, ele mesmo está escutando o que ele está falando e eu fico quietinha e dá tudo certo. É a questão da gente, por isso que é importante a questão do processo terapêutico. É a gente entender essas verdades, de que o outro é o outro e eu sou eu. As lutas fazem parte, o sofrimento faz parte. Não é castigo de Deus,
Não é que na vida passada eu joguei pedra na cruz, mas é o meu entendimento a respeito de mim e da vida. E como eu estou lidando com as minhas dificuldades. Então, é fácil a gente se autorresponsabilizar? Não. É mais fácil colocar a culpa no outro. No pai, na mãe, na criação, no governo, no prefeito, no vereador, do que a gente assumir a parte que nos compete. Porque a vida oferece para nós aquilo que a gente deseja. E Nada quando a mais gente não fica procurando culpado, tudo fica mais leve, mais tranquilo. Aí a questão volta de novo, a questão terapêutica. E muitas vezes nós temos coisas em nós que faz agir inconscientemente, e que, como se diz Jung, e a gente chama de destino. E, na verdade, são traumas complexos que estão presos em nós e que nos faz agir e ter comportamentos que a gente considera como destino. E, na verdade, somos nós mesmos. Então, é isso. Algum comentário, gente, para completar? Como disse o Luiz, eu já falei demais. Ah, seu Luiz, oh, nem vi seu Luiz aí, gente. Tudo bom, né, seu Luiz? Seja, como se diz, bacana. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre, nós vamos trazer aqui um pensamento sobre a alma, que Kardec quis saber sobre a alma. Porque agora esse capítulo é sobre a encarnação dos espíritos. Nós vamos começar sobre isso, né? E então, dá um recadinho, aquelas pessoas que estão assistindo pela rede social da Fraternidade Mundo Luz, então nós pedimos que compartilhe esse vídeo, que dê um like, que nos ajude na questão da divulgação. Por quê? Quanto mais pessoas verem, mais pessoas... É uma proposta da casa fazer essa divulgação. As pessoas vão estar contribuindo para que essas reflexões cheguem a maior número de pessoas, né? Então, e a gente convida aqueles que quiserem participar da reunião, se inscrever, procurar nossa rede social e entrar no grupo de WhatsApp informativo da Fraternidade Mundo Luz. Que aí todos os trabalhos, todos os estudos são colocados links lá para participação. No Né? YouTube. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook. Então, entrar na rede social e fazer parte aqui junto com a gente nessa corrente do bem, de divulgação das verdades espirituais, né? Cláudia, você faz a oração para nós? Você vai passar para a dona Rosana? Eu escutei aqui você falando. Tá bom, então. Nós já estamos aqui nos preparando para vivenciarmos o Evangelho. A cada dia, um passo será dado. E com as bênçãos dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, nós possamos dar continuidade com a tarefa a que nos preparamos antes do nosso reencarne. Agradecemos ao Pai pelas bênçãos que recebemos, que sejamos sempre responsáveis por todos os nossos atos
auxiliando aos nossos irmãos que ainda ignoram as nossas responsabilidades e que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos a continuidade da nossa semana em paz e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. E até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Até mais. Amém. Amém. Amém.